Seja bem-vindo a esse canal. Eu sou Maicon Santos. Você está aqui no Pode Congregar, numa mesa que tem o propósito de trazer edificação para sua vida. Hoje eu estou aqui com uma irmã em Cristo, Daniele Fogaroli. A Dani é neuropsicopedagoga, enfermeira também. Uma bênção. A gente vai bater um papo aqui muito legal. Vamos falar aqui deste livro aqui que a Dani está lançando, tá? Com o intuito de abençoar as famílias. Olha que bacana. Então, seja bem-vindo nessa mesa aqui para estar conosco, em nome de Jesus. Ô Dani, que bom que deu certo, né? A gente estava conversando aqui um pouquinho nos bastidores. Que bênção, prazer ter vocês aqui. Dani, a esposa do Vinícius, e o Davi, mãe do Davi, eles estão ali aguardando a gente. O Vinícius está lá nos bastidores ali com o pequeno Davi. Que benção. Seja bem-vinda, Dani. Muito obrigada, quero agradecer a oportunidade da gente estar compartilhando uma mensagem que nasceu no nosso coração, mas nós acreditamos que antes nasceu no coração de Deus, né? Então esse livro, ele é baseado em fatos reais, né? É uma história infantil que é baseada numa história que aconteceu de verdade, mas adaptada para a linguagem infantil. Então é o testemunho da Marta, vou citar ela aqui, a Marta Vieira. Ela viveu uma família de pastores, né? Um pastor, uma pastora com duas filhas, e ela teve um câncer de útero. E desse câncer, ela passou por um processo de quimioterapia. Então, imaginava-se que esse útero estava condenado, né? Pela medicina, ele não tinha uma... Ele até foi cogitado que teria que ser retirado, fazer uma esterectomia, que é a retirada do útero. E então, 3 meses após ela terminar o ciclo de quimioterapia, ela engravida. Engravida, uma gestação que gera bastante preocupação pela equipe médica. E a gestação vai super bem. Nasce o primeiro filho. Primeiro, ela já tinha duas. Elas tinham duas filhas, esse casal, né? Tinha duas Primeiro filhas. depois do câncer. Depois do câncer nasce uma menina. E um ano depois, quando a menina faz um ano, ela tem o segundo bebê, um menino. Então agora eles têm 4 filhos. 2 antes do câncer, 2 depois do câncer. Deus multiplicou, né, num útero que era supostamente inviável. E foi um testemunho tão poderoso. Eu acompanhei ela na escrita do livro dela, que em breve vai ser lançado. Fica aí o recado para Marta, né, que esse livro tá no forno, que ela conta essa história dela. E eu tava tão mobilizada com a história dela e gerou fé também no meu coração, até porque tem relação com a minha história que eu contei pra você. Eu fui enfermeira, né, em UTI neonatal e pediátrica, foi meu primeiro trabalho, eu comecei minha vida profissional assim. Então eu tinha contato com histórias de milagres, pessoas realmente curas, né? Se vinha com uma patologia, um diagnóstico, tinha um tratamento, uma criança é curada. Mas também a gente tinha muitas perdas. Então existia muitas mortes, né? E aí às vezes era o mesmo diagnóstico, o mesmo tratamento e aquela criança morria. Além do que a perda da criança para a família, o impacto assim muito grande. Então eu já trazia essas histórias muito antigas que eu tinha até escrito algumas coisas. Quando eu vi a história dela, eu falei, puxa, isso precisa ser compartilhado também com outras pessoas, né? De que para Deus nada é impossível. Usando a fé, a confiança em Deus, os cuidados, né? Fazer aquilo que está ao nosso alcance, porque Deus faz aquilo que não está ao nosso alcance. Então, Deus dá inteligência, por exemplo, vou usar o exemplo da lavagem das mãos, eu gosto de falar esse exemplo. Deus, ele dá inteligência para o homem fazer o sabão, para canalizar a água. Você pode ter água, você pode ter sabão, mas se você não tiver a atitude de ir lá e lavar a sua mão vai continuar suja. Então, Deus deu para você a inteligência, as condições, tudo. Mas se eu não fizer a minha parte, né, tem algo que eu preciso fazer. Então, nessa história traz um pouco disso. Traz a fé, a oração e também traz a minha atitude frente ao que está acontecendo, né? E aí a história, lógico, é uma família de borboletas que vive no jardim. Então a história é feliz, tá, gente? A história é bem feliz. Eu falei da história dela e eles passam por uma grande tempestade, uma dificuldade. Uma das borboletas fica ferida e eles têm que passar e superar isso. Essa é a mensagem. No final do livro, até queria mostrar. Sim, Dá para mostrar? claro. A gente tem atividades, né? Então, como eu tô com essa formação aí de neuropsicopedagogia também,
para falar de emoções, letramento emocional para as Ah, crianças. que Então a gente legal. traz assim, ó, atividades de como você se sentiu quando a borboleta estava, Assim, como isso. você se sentiu, né, quando a borboleta ficou ferida. Ai, que Então para a legal. criança começar a reconhecer, porque a criança às vezes você vai perceber, ela dá sinais quando você conta uma história, algo não, ela não gosta, ou ela se distrai, ela vira, ela dá um sinal de que aquilo incomodou ela. Sim. Então, é esse incômodo que a gente precisa trabalhar com a criança. É ela entender. Olha, o que que eu tô sentindo? Você tá sentindo é raiva? Você tá sentindo é tristeza? É o primeiro componente da inteligência emocional. Trabalhar o letramento emocional. Olha, a criança tá chorando. Empatia, compaixão. Por que será que ele tá chorando? O que que aconteceu? Aí ele começa a pensar, eu também choro quando tiraram o meu brinquedo. Olha, o amiguinho também tá chorando. Então a gente começa a trabalhar essas questões de valores fundamentais que a família cristã precisa ensinar, fé, e também precisa ensinar a lidar com as próprias emoções, né? Sim. Que legal. É interessante você falar isso, Dani, porque assim, acho que por muito tempo a igreja, ah, ela, a gente, os cristãos, aí vamos falar assim, que talvez seja melhor, deixar essa parte, essa esfera que nós temos da alma, né, das emoções, como se fosse uma coisa que não tivesse importância, né? Então aquela questão, Uhum, ser um super espiritual, o importante é o espírito, né? Como uhum, se a alma e a carne, né? O corpo físico, inclusive, né? Isso a gente é, recebe até isso tem influência, né? Do catolicismo, da cultura grega, né? Que as pessoas tinham isso, né? Na cultura grega, né? Que o corpo era ruim, a matéria era ruim, né? E eu acho que uhum, demorou um pouco pra gente acordar, né? Nesse sentido, e entender que nós somos integrais, né? Que, claro, a gente verdade. divide nessas esferas só para nível didático, né, para a gente conversar sobre, aprofundar, mas a verdade é o que a gente faz, Uhum, assim, investe, né, nas coisas espirituais, vamos dizer assim, né, ou disciplinas espirituais, Bíblia, oração, isso vai afetar nossa alma e vai afetar nosso corpo. é O que a verdade. gente faz no corpo vai afetar o nosso espírito, vai afetar a alma, né? Como que nós lidamos, né, com as nossas emoções e tudo, como nós processamos isso tudo, afeta o espírito e a alma, né? E é interessante isso, né? E É, é bom porque a gente vê isso hoje, né? Graças a Deus por isso, depois talvez de muito adoecimento, né, psíquico e tudo mais, graças a Deus hoje se tem uma abordagem, né? E tem pessoas como você que inclusive, né, uhum, se aprofundam nesse assunto e traz uma abordagem assim que é importante para nós como família, né? é verdade. Para que a gente possa cuidar, né? Que É, bacana. Ô Dani, rapidinho, deixa eu fazer um trem aqui. Ó, que nós fazemos ao vivo, né? Na gravação mesmo, sem parar, Clebão. Ô Dani, uhum, coloca esse livro aqui, ó. Põe ele aqui, ó. Coloca ele na frente da canequinha do cacto aí. Isso, cuidado só pra você não furar a mão. Isso, aí mesmo. Bem aí. Vê se ele vai ficar em pé. Ó que maravilha. Pronto. Ficou bom, Clebão? Ficou bonito. Ficou legal, né? Ó legal. que benção. Pronto, Uhum. porque toda parte que aparecer você vai estar com Ah, seu gostei. livro atrás, É, Legal. entendeu? o livro não vai aparecer quando cortar nela, mas na aberta aparece. Na aberta aparece? Ah, então excelente. Tá ótimo. Que Beleza. Que legal. maravilha. Bom demais. Ô Dani, então você já compartilhou um pouquinho, né, do livro, né? Inclusive um desses é meu, né? Isso aí, Aham, claro. eu vou ter o maior prazer de ler com as meninas. As Isso. meninas adoram, né? A Ai, por gente tem favor. investido nisso, né? Alguns livros muito legais, né? Acho que é muito importante É. construir essa cultura, inclusive, né? Depois compartilho como é que elas reagiram, Sim, né, com a sim. gente. Mas me fala uma coisa. é, Você compartilhou um pouquinho já, né? Como que foi a história dele a partir dessa experiência dessa família, né? Uhum. Mas compartilhar um pouquinho, né, um pouco da sua trajetória, que você trabalhou, né, na enfermagem e tudo. Mas e da onde que nasceu esse desejo de escrever, assim? Você já tinha isso? Como é que foi isso? Legal. Ele nasceu de um. Se eu puxar muito na memória, na minha infância. A minha mãe, ela foi estudar. A minha mãe me teve muito jovem. Então, ela, 17, 18 anos, ela estava grávida. Então ela parou de estudar, não terminou o colégio. Quando eu era criança, ela foi fazer supletivo. Naquela época tinha o Telecurso 2000, ela fazia pela TV. E eu acompanhei ela estudando, ela me levava para fazer prova. Então eu ia entrando nesse universo assim das bibliotecas, dos livros.
E ela me deu a minha primeira Bíblia e eu comecei a escrever. Ela me dava diários. E desde então, hoje eu tenho livros que têm 25 anos. Livros não, cadernos. Cadernos escritos, Aham. manuscritos, que são histórias que têm 25 anos. Então eu comecei um processo de escrita por algo pessoal, uma mobilização pessoal. Depois eu vim a entender na saúde mental que também é algo de escrita terapêutica. Isso até ajuda as pessoas que estão em casa, quiserem conhecer, é muito bom, porque você faz reflexões, né? Que pensamentos eu tive, às vezes uma frase que te impactou, uma experiência que você viveu, você registra. Quando você for olhar lá na frente, às vezes 1 ano, 2 anos depois, pedidos de oração. Né? Muitos os cristãos têm esse hábito. Aham. Às vezes faz num ano um pedido de oração, deixa lá. Quando ele vai olhar, ele nem lembrava que ele tinha pedido aquilo. E aquilo aconteceu. Então Aham. desperta também a gratidão. É um processo terapêutico Sim. que você consegue se perceber. Às vezes a gente tem um foco, né, em alguma coisa, a gente tem uma tendência de focar o que é negativo, né? E esquece das coisas boas que também aconteceram. E essa escrita terapêutica vai ajudando. Então eu usei a escrita durante muito tempo da minha vida, mas eu nunca pensei em escrever assim profissionalmente, Que né? legal. Isso surgiu desses processos, eu brinco, né? Não sei se é uma brincadeira, mas eu acabei atraindo nessa minha caminhada esse tipo de história difícil. Né? Eu chamo assim. Tem pessoas, as pessoas da saúde mental vão se identificar, talvez. Porque parece que você é um imã. Onde você vai, acho que pastor também é assim, família de É. pastores também é assim. Você sabe que minha As- esposa fala isso, que a minha Vem. esposa vai num lugar, a pessoa, ela falou, amor, sentei lá numa fila de não sei, algum lugar, a moça abriu a vida inteira dela pra mim e coisa assim e tal. É, eu acho que tem a ver com alguma coisa que Deus dá pra Sim, gente, não um aham, tipo de dom aham, mesmo. E você consegue ouvir essas pessoas e elas se sentem acolhidas. Você percebe que é bom, é uma escuta qualificada, que a gente pode sim, chamar assim. Você faz uma escuta e aquela escuta ela traz conforto, ela traz pra pessoa realmente assim, puxa, alguém me ouviu, me deu atenção, né? Uma aham, questão de afeto. sim, Né? E aí eu comecei, eu falei, agora, quando eu ouvi a história dela, eu tava dormindo, assim, o livro mesmo, a história do livro, eu tava dormindo, quando você tá pegando no sono, aí eu, bum, eu vi uma cena mental mesmo, assim, de borboletas em um jardim. Eu falei, a gente precisa contar a história da Marta como borboletas em um jardim. E olha que impressionante. Um dia que eu fui falar com elas, a gente tava numa mesa, né, comendo. E aí eu falei pra elas, do jardim. A filha mais velha dela falou pra mim, tia, você sabe que eu tive uma experiência com Deus lá no tal acampamento e eu via borboletas voando? ah, que legal, E aí ela foi batizada no Espírito Santo e ela via borboletas ao redor dela, a família. aham, Né? Então, assim, eu falei, puxa, né? Eu acredito que Deus está dando isso de presente pra gente, sim, como várias famílias que têm uma intenção, que é levar essa mensagem para que outras famílias preservem a fé, gerem fé no coração dos seus filhos, sim, tragam esses valores para dentro dos seus lares, sejam intencionais, né? Não se permitir ser apenas quem sustenta e quem protege fisicamente, mas quem protege espiritualmente, quem protege cognitivamente, sim, né? sim, que benção. Ô Dani, e você falou que vocês tiveram, assim, um desafio, assim, né, no casamento de vocês, que você teve uma gestação, você Uhum. pode compartilhar um pouquinho como é que foi Sim, isso? isso também foi um dos processos. Eu acho que assim, tem uma coisa que toda dor, todo fardo que a gente carrega na nossa vida, ele pode ser representado como lenha. Então a gente pode acumular lenha no nosso domicílio ali, na nossa morada, ou a gente pode pegar essa lenha e realmente botar para queimar. Então toda dor, todo sofrimento, ele vira peso que eu posso carregar e armazenar, ou eu queimo. Quando eu queimo, gera energia, gero calor, e eu posso produzir alimento, posso produzir muitas coisas. Então, esse processo que a gente passou de aborto foi lenha também, né? Eu tive, então, essa gestação, a gente estava super feliz, mas eu tinha problemas de saúde, né? Miomas, questões hormonais que dificultavam a gestação. Então, essa primeira gestação que nós tivemos, nós perdemos. E foi para nós uma perda muito dolorosa, porque a gente estava desejando muito, esperando a tempo. E para mim foi um momento, assim, depressivo, realmente, né? De viver um luto muito intenso. É o luto, né? O processo do luto, de dor, mas eu realmente fiquei perdida nesse processo de dor.
E aos poucos, né, a vida foi florescendo. Então, a gente buscando, lógico, eu busquei ajuda também, né? E as mulheres que se identificarem com isso, não tenham vergonha de pedir ajuda, né? Peçam ajuda pro seu parceiro, seu companheiro, seu esposo, para sua família, para as pessoas que você confia. Isso é importante receber apoio. E a gente vai se reconstruindo, né? Sim. Após cada destruição na nossa vida, é uma possibilidade de reconstrução, Sim. né? E você fala assim do processo depressivo mesmo, né? Sim. Uhum, É interessante, é uhum, importante a gente falar isso, né? Porque uhum. a questão da depressão hoje infelizmente, é uma triste realidade, muito, muito, né? Principalmente agora pós-pandêmico, né? Que É. eu acho que os índices Aumentou aumentaram muito. Mas é todo ano. interessante, é uma coisa importante a gente falar assim, que isso tem cura, né? Porque assim, a É. pessoa que tá nesse processo, e aqui a gente não quer eh, menosprezar a dor, né, o sofrimento, né, e tudo, né, porque às vezes quando a pessoa tá depressiva, né, é aquele, porque eu também tive uma crise, né, minha esposa também teve uma depressão pós-parto e tal, e aí você tem aquele sentimento, assim, né, que assim, você fica muito mal, e aí você fica mal porque você tá mal. Se sentindo culpado, né? Isso, é um ciclo, né, É. assim, né, então você vai ficando cada vez pior, né, E e tudo. aí faz aquele pensamento assim, mas minha vida Tá tá tudo tudo bem, tá bem, tudo certo. né? E é verdade, né? É Uhum. verdade. Mas assim, no fundo nem tá tudo bem, né? Porque tem alguma coisa ali Não, fora de lugar, né? Mas é sim. importante falar, né? Que isso tem cura, né? De fato, né? A gente precisa buscar isso. Porque às vezes, né? As pessoas guardam isso, demora, às vezes demora, né? É. Pra ir em busca, né? Hoje, até no Uhum. meio cristão, às vezes tem muito questão dessa... tem preconceito com relação à medicação, psiquiatra e tal. Não, gente. Uhum. Pode ir no médico lá, que ele estudou, foi Deus que deu a graça, que deu, que ajudou eles a descobrir, fazer essas descobertas da ciência, e é isso, medicação é da terra também, e vamos mandar É. brasa, né? É. A medicação, ela é uma muleta que você usa durante um tempo. Ela Sim, não é para ser para a vida inteira. sim, É uma muleta, é como quebrou a perna. Quebrou a perna, vai você vai. engessar, vai usar uma muleta? Vai. E aí tem que ter um processo realmente, né, a depressão, sofrimentos, os transtornos mentais. É claro que tem alguns que são questões genéticas, e aí entrariam outras situações, como por exemplo esquizofrenia, né? Mas a gente está falando aqui de outro tipo. Esse, ele tem condição de ser acompanhado e curado, sim, existe essa possibilidade, né? Então a pessoa não tem que depender de medicação pro resto da vida. Ela tem que usar por um período e encontrar ferramentas para ser autônoma, Sim. né? Para reencontrar sua vida, né? Porque até porque a medicação ela vai amenizar o sintoma, né? Ela não vai Isso, tratar a causa, né? Então você precisa descobrir também a causa, a raiz para você tratá-la, exatamente, né? exatamente. Bacana. Eu te perguntei isso assim, né, dessa questão desse desafio que vocês passaram, por quê? Porque hoje, né, até perguntei um dia para uma amiga que ela é ginecologista, né? Eu sou curioso e tal, aí teve um Uhum, dia que eu fui com a Bruna, acho que foi na gestação. Falei, doutora, mas por que hoje as mulheres estão com mais dificuldade de engravidar e tudo mais e tal? E ela uhum, falou que é por causa de, assim, vários fatores, obviamente, né, tal. é, Mas uma das questões que ela fala é que, assim, esse retardo, né, das mulheres engravidarem, porque foi se demorando mais, né? E o corpo ele é é, feito de uma forma é, que ele, né, tem o seu tempo ali e tudo, né? é. E é interessante porque mesmo que tenha essa questão toda, por exemplo, nós temos uma amiga que engravidou com 46 anos. É, tem esses casos, né? 46 anos ela engravidou. Depois que. É, E é muito legal, porque a história dela é legal. Dela e do marido dela, que são amigos nossos. Então, inclusive, mandar um beijo pra eles, né? O Carlinhos e a Fabi. Eles queriam muito, né? E a Fabi casaram e tudo, eles queriam e tal. E a gente acompanhou um pouco, a gente orava também por eles, né? E tudo. Eles estavam pensando em fazer uma inseminação e todo aquele uhum. processo, e questão de grana, e juntando e tal. E de repente engravidou natural. Uau, olha só. E aí tá lá, linda, né? Mais um É milagre, um né? milagre, né? Então, Uhum, e milagre. aí, sempre quando eu vejo alguma irmã, porque a gente acompanha, né? Como a gente trabalha, né? Com essa questão de aconselhamento no meio pastoral, tudo, e assim, eu sou muito otimista. É claro que assim, né? Né, você fala pra pessoa, não, vai dar tudo certo. Não é bem assim, né? Uhum. Mas assim, falou assim, ó, não desanima. Tem esperança ainda, o Senhor pode fazer. Vai, é aquilo, né, que você até citou, né? Vê os caminhos, as ferramentas que tem, faz a sua parte,
E o Senhor, a dele tá garantida, né? A questão vai ser só se ele vai querer te dar mesmo ou não, né? Em muitos casos ele dá, né? Inclusive a oração, né? Que eu gosto muito de pensar assim, Dani, que a oração não é que faz Deus mudar de ideia, né? Apesar da gente ter base bíblica para falar disso, né? Deus chega lá pro rei, né? E fala assim, ó, fala pro profeta, fala para ele arrumar a casa dele, ele vai lá, ora e o Senhor vai lá e concede mais um tempo de vida para ele, É né? verdade. Então foi ele que estabeleceu esse processo mesmo de oração pra gente pedir, é ele que pede pra gente pedir, né? E ele responde, né? Então, acho que é importante isso, né? Tô falando isso porque é para incentivar as irmãs, que tem muitas, né, que estão com dificuldade de engravidar. E a Mayara tava aqui, o Matheus, esses dias com a gente Sim. compartilhando. E ela, né, também era difícil, pum, engravidou o primeiro. Daqui a pouco engravidou o segundo, engravidou o terceiro, né? Ou É, seja, isso é o nosso Deus, né? é verdade. Então a gente não pode limitar a nossa vida só ao que os nossos olhos veem, né? E as circunstâncias. Não, a gente sabe que a gente tem um Deus que pode fazer infinitamente mais, né? Até porque a ciência é um caminho de explicar aquilo que tem evidência, né? Então Uhum, ela é limitada, porque tem que ter evidência. aham, Ela é um caminho de perguntas, ela tem perguntas e hipóteses. São hipóteses e algumas são comprováveis. Normalmente esse é o caminho, né, tradicional, embora existem as teorias que aham, não são exatamente comprováveis, apenas são teorias, mas muitos têm aham, como se fosse verdade até absoluta, mas não é. sim, É o caso da psicanálise. São teorias. São teóricos que fazem através de casos, estudos de casos, mas não é uma verdade absoluta e incontestável. É diferente. Agora, quando a gente fala do componente fé, a gente está falando daquilo que não encontramos explicação. Então, ele transcende. A fé transcende a ciência. E elas não são opostas. Pelo sim, contrário, às vezes elas são complementares. sim, Porque a ciência muitas vezes revela a glória de Deus, sim, né? com Quantas vezes a certeza. gente olha para a ciência. Hoje, o desenvolvimento da neurociência é fantástico, né? Porque a gente vê ali como que o cérebro está funcionando, o corpo está funcionando em situações como a gente citou aqui, o caso da depressão. Então, sabe-se ali que tem alteração no hipocampo, então uma região está ali menor que a outra. Pessoas que estão em estresse, o cortisol está liberando, a amígdala é como se fosse um cão de guarda naquele cérebro e ela fica grande, literalmente ela incha e faz um trabalho ali de deixar a pessoa naquele estresse até chegar a uma exaustão, até chegar até mesmo outros sofrimentos e transtornos. Então, a ciência explica e demonstra aquilo que Deus maravilhosamente organizou, orquestrou, né, e deixou para nós, né? Que maravilha. Ô Dani, vamos falar um pouquinho agora, entrar no assunto da questão da proteção dos filhos, né? Sim. Você quer falar mais alguma coisa do livro? Não, eu acho que O ele. que que você diria assim, né? Você vai ter algum link para as pessoas adquirirem ele? Aham, nós vamos lançar ele oficialmente agora na FEFIC, que é a Feira de Ficção e Cristã, Feira de Ficção Cristã, FEFIC, Feira de Ficção e Cultura Cristã. Eu acho que eu me troquei aí, depois você confere pra mim. Não tem FEFIC. problema. E aí lá vai ser o nosso lançamento oficial, agora em Aham, julho. E a partir dessa data a gente vai estar, então, legal. disponibilizando no link da bio, né? Do Instagram, Ah, do muito arroba bom. mamãe.estudiosa. E Top, aí a gente vai estar top, entregando para todo o Brasil. top. Então tá bom. Ó, olha Feira só, de Ficção gente. É o Cristã. seguinte. Então, ó, esse livro aqui é para abençoar a sua vida, uma história real, tá? De uma maneira lúdica, para você contar para seus filhos. E assim, é legal porque ainda tem uma dinâmica para você fazer, né? Uma espécie de exercício, é bom. Às vezes os pais ficam dando cabeça, falam assim: "Meu Deus, como é que eu vou discipular? O que que eu vou fazer? Eu vou contar a história". Eu sou assim, né? Eu começo a orar, e falo: "Senhor, me dá graça aqui para eu comunicar que as minhas filhas entendam. Eu quero passar valores para elas e tudo mais, né?" E aí Deus vai dando a graça. Mas hoje tem muito material bom. E esse aqui, irmãos, é um livro muito bacana, né? Só o propósito desse livro aqui já vale a pena se adquirir, porque é uma história real, um testemunho, né? Maravilhoso. Inclusive, adquirir também para você presentear alguém. Talvez você conhece alguma irmã, alguma família que está passando por uma situação nesse aspecto assim de dificuldade, né? Desacreditado pela ciência. É maravilhoso, porque vai edificar a sua vida e vai edificar a vida da sua família também. E aí, então eu vou colocar o link aqui também depois, você
adquire o livro. E nós vamos fazer um rolê legal aqui. A Dani trouxe mais 2 livros. Então, a gente vai sortear, tá? 2 livros para vocês. Esse aqui é meu, eu não vou sortear, tá? Eu vou ler com as minhas filhas. Mas a gente vai sortear. Então, como é que vai ser? Você pega, deixa aí, ó, curte, né, esse corte, é, comenta aí, marca uma família, uma amiga ou um irmão, tá bom? Uma família, né, um casal. Marca lá, tá bom? Para eles verem esse livro, para conhecerem, né, esse livro aqui. E aí, depois você vai concorrer. Independente do lugar que você estiver aí no Brasil, nós vamos mandar o livro para você e vai abençoar a sua vida, tá bom? Beleza pura, Dani. Que Sei. maravilha. Que legal. Tô animado pra ler, viu, com as meninas. Hoje eu tava lendo tava tentando lembrar o nome do livro pra te falar qual que é, mas é um livro muito legal que fala sobre uma sementinha, sobre uma Hum, raposa e uma sementinha. Eu até ia trazer assim pra mostrar também. A minha esposa, ela fica pesquisando os livros aí, muito legal. E aí que legal. conta uma história dessa sementinha e da raposa, que ela ficava no lugar lá na caixinha da semente e tinha um fazendeiro que era bom e que aí ele leva ela em um determinado momento, tira ela do conforto dela da caixinha de semente e coloca ela debaixo da terra, né? E aí depois a história é fantástica, muito legal, Legal. né? Eu tava vendo Uhum. com a Zozo hoje, que aí ele traz umas abordagens assim, olha, talvez você não entenda o momento que você tá vivendo e tal, mas Sim. depois é bem bacana. Mas vamos lá, vamos conversar agora sobre a questão da a proteção dos nossos filhos, né? Uhum. E quando você falou assim, eu gosto muito dessa temática, assim, né? Aqui em casa a gente, celular zero, né? Aqui em casa. A única coisa que a gente deixa é televisão, porque também, né? Uhum. É que tadinha, Uhum. elas não são da época da caverna, né? Uhum. 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 Então, mas a gente também, assim, YouTube, nem pensar, né? A gente é assim Boa. aqui, né? Uhum. De vez em quando alguma coisa assim, às vezes a Bruna cede um pouco, mas a gente deixa mais filme. Eu sempre enfatizo pra elas, ó, filme. Por quê? Porque aí tem Isso. um roteiro, tem, né, uma narrativa mais longa e Uhum. tal, enfim. E eu até tava conversando com a Bruna, né, a respeito disso essa semana, sabe, Dani, falando, eu falei assim, amor, porque assim, foi um preço para que a gente criasse essa cultura. Hoje, graças a Uhum. Deus, né, por exemplo, você não vai ver, né, que as meninas estão dormindo agora, mas quando a gente sai, você não vai ver minhas filhas pedindo celular, Que legal. né? Já aconteceu isso, mas agora sim, Uhum. graças a Deus, né? E é interessante porque eu tava falando com a Bruna essa semana, eu falei, amor, semana passada foi tão legal que a gente chegou aqui à noite e eu fui fazer comida. E a Ana e a Elisa, né, que é a minha primogênita e a do meio, então a Elisinha vai fazer 6 agora, e a Aninha vai fazer 4, é isso. E elas estavam brincando, Dani, assim, e nossa, foi tão legal porque elas davam gargalhada e elas se agarravam a outra, elas iam brincando, assim, da sala, correndo uma atrás da outra, até na cozinha onde eu tava, perto da pia, e elas abraçavam, e a Elisa puxava, sabe assim, até uma brincadeira, eu ficava, gente, cuidado, que elas estavam tão empolgadas com a Uhum. brincadeira, com a interação delas, que assim, eu tava com medo delas se machucarem, porque elas iam, elas Uhum. batiam, seguravam, ai, fazia cosquinha, não sei o que e tal. E eu fiquei tão feliz assim, eu falei, nossa, que bom ver isso. Uhum. Sabe, que bom. E a Zoe é a mesma coisa também, quando elas estão juntas, né? Esses dias também eu tava aqui fazendo alguma coisa aqui em casa, aqui, e aí a Zoe tava só eu e a Zoe. E aí quando eu Uhum. tô com elas, e eu tenho TDAH, eu sou hiperativo, né? Fiz uma avaliação neuropsicológica e tal, né? Uhum. Graças a Deus por isso, porque eu descobri, falei, não, agora eu descobri que eu sou doido mesmo. Pelo menos eu sei o nome disso, entendeu? Sim. Porque antes eu sofria, né? Sofria sem É. saber. Mas enfim, tá vendo? Ó, TDAH já foi para outro assunto, gente. Isso é o TDAH. E aí eu tava com ela aqui, e aí foi 1 hora mais ou menos. Foi impressionante. Ela ficou perto do jardim ali, pegou uma boneca, e ela tirava as plantinhas. Ela ficou entretida, sem brincadeira. 1 hora, minha filha de 2 anos, a Zozô. 1 hora brincando sozinha. Ela vinha de vez em quando, interagia comigo alguma coisa, mas ela ia. Mas ela Uhum. ficou. Eu olhava aquilo, eu até fiz um vídeo, né? Porque eu já li, né? Que fala que você estimula a criatividade da criança. Quando você dá uma tela pra criança, você mata a criatividade da criança, É verdade. né? E tudo. E eu falei, nossa, glória a Deus. Eu tava falando com a Bruna, eu falei, amor, tá vendo? Valeu a pena, né? Ainda a gente precisa continuar, né? Vigiando e tudo mais, né?
Mas é isso, né? E é como eu queria, né, já testemunhar Que isso, porque lindo. você conhece bem esse assunto, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre a proteção dos nossos filhos, agora na geração alfa, né? Que você falou que Geração. eu sempre ficava pensando nos millennials, tá? Nos É. millennials, né? Compartilha um pouquinho, né, a respeito disso. O que É. que é a geração alfa, Uhum. né? Vamos entrar nesse assunto. É. Então, nós aqui somos, né, o pai e mães aqui da geração alfa, que são essas crianças nascidas na era da inteligência artificial e que possivelmente eles vão conviver com os agentes de inteligência artificial andando pelas ruas, né, operando aí, né, circulando. E isso que você falou, muito linda a história, né, esse feedback seu, assim, de, né, como que as coisas podem acontecer, da preservação da imaginação. E até a gente conversou isso, né, na mensagem, assim, sobre como Jesus valorizava a contação de histórias. Você falou que você lê livros para elas, né? Vocês têm brincadeiras criativas no dia a dia. E isso tudo está estimulando elas, né, de uma maneira muito bonita, que ela mesma produz, ela mesma é capaz de construir. Então, a criatividade é isso, né? A capacidade dela de construir, de gerar, de criar a partir do quê? Da imaginação. E a imaginação, ela vai também precisar de repertório, de conteúdos. E esse repertório vai sendo dado por nós, pela família nuclear, né? Por essa família. Então, a criança, o bebê, ele nasce do nosso útero da mulher. E ela sai para o mundo e vem para o útero da família. A família é o primeiro útero que vai gerar ela, a criança, nas relações sociais. Então, Nossa, que legal, hein? essas relações sociais muito poderoso, né? E pensar que essa relação social pode ser cortada por um agente estranho que está ali entrando e está substituindo a presença do pai e da mãe em afeto e em cognição, que é a inteligência, né? São múltiplas inteligências, a teoria das inteligências são várias. Mas para a gente preservar e fazer com que os nossos filhos parem de diminuir o QI, porque isso já foi mostrado, né? Aí a gente tem esses dados de que o QI dessa geração tá menor do que da geração anterior. Isso nunca Tem um termo que eles acontecia. criaram, não tem? Do cérebro podre. Ah, sim, brain rot, né? Foi ano passado, tipo, foi a palavra do ano, né? Das próprias pessoas relatando uma estafa mental, dificuldade de memorização, dificuldade de concentração, e muito devido ao uso da tecnologia, né? Porque, na verdade, não a tecnologia em si, né? Mas a questão da rede social, dos vídeos curtos, que faz com que o nosso cérebro é treinável. A gente treina, né? E quando a gente tá treinando vídeos de 15 segundos o tempo inteiro, a gente tá treinando o nosso cérebro a não prestar atenção. Uhum. Imagina um texto complexo. Daí a importância, a sua história, né? Você estimula as suas meninas com livros, com experiências, com atividades, né? Levando elas para os lugares que vocês vão, dando para elas vida, né? O primeiro setênio da criança, a criança tem que entender e aprender que a vida é bela, de acordo com a antroposofia, que é um conhecimento de um teórico muito interessante, e ele se baseia também em conhecimento bíblico, que setênios são ciclos de 7 anos. Então, o primeiro setênio da criança é o setênio de que a vida é bela. O segundo setênio, a vida é boa. E o terceiro setênio, a vida é verdadeira, é quando ele encontra a adolescência. Então, ele começa a perceber o mundo concreto e ter o pensamento lógico, racional, mais estabelecido. Mas a criança do primeiro setênio, ela é imaginativa. Se a gente corta isso, a gente rompe o processo que ela precisa para chegar lá no segundo setênio, no terceiro setênio, de maneira saudável. E aí a gente estava falando sobre Jesus, voltando, né? Como Jesus valorizava contar histórias. E Jesus contou 35 parábolas nos 3 evangelhos, exceto João, que não conta parábolas, Lucas, Mateus, né? Lucas tem mais parábolas. Então, Jesus, ele adotou métodos de ensino. É assim que a gente pode ver. Ele dava palestras, as aulas magnas, que são os sermões. Jesus fazia isso. Jesus se relacionava intimamente, fazia perguntas e respostas, um processo dialético, né? E Jesus, ele E até para fazia estimular também, né? A reflexão. raciocínio. Eu tenho que pensar por mim mesmo. E, e Jesus contava histórias. As parábolas. Parábola vem do grego parabolé, pequena, por em comparação. Então, Jesus colocava em comparação, trazia os conteúdos internos das pessoas, o que eu trago de meu repertório, através de uma história que não é sobre mim, é sobre o outro, mas eu me vejo nela. E aí eu reflito sobre mim mesmo. Só que se eu não tenho repertório, eu não tenho conteúdo. Então eu vou refletir sobre o que também?
Então, as experiências são muito importantes. E esse momento que a gente faz a contação de história, tem um estudo maravilhoso, que eu gosto muito dele, que é um estudo brasileiro, e que ele avalia o processo de ouvir história da criança de uma maneira neurocientífica. O que ele faz? Ele pesquisou crianças de faixa etária de 7 anos que estavam internadas em UTI pediátrica. Foi meu campo, né, de trabalho. E o que eles fizeram? Separaram em 2 grupos. Um grupo, ele ouvia histórias antes de um procedimento doloroso. Então, numa UTI é comum que tenha a coleta do sangue, por exemplo, diariamente, ou algum outro procedimento assim. Um grupo ouvia histórias de um contador de história experiente, pouco antes de fazer o exame. O outro grupo ouvia charadas, que é o que é. Então, os 2 grupos recebiam alguma intervenção. Coletavam o exame, passavam por aquele processo. E depois, no final, eles também faziam um questionário com essas crianças em relação à dor, em relação ao que elas achavam da internação delas. E o que eles perceberam desses 2 grupos? O grupo da contação de histórias, ele tinha redução do cortisol e aumento da ocitocina, que é o hormônio do bem-estar. O outro grupo também teve, só que o da contação de história foi muito maior o aumento, 3 vezes maior que o do outro grupo. E os questionários de dor e o que eles achavam da internação, a contação de história, as crianças diziam que a internação era para o bem dele, para sua recuperação, que as enfermeiras e os médicos eram ótimos, que ajudavam. E o outro grupo, as respostas não foram tão otimistas quanto esse grupo. Então, a gente percebe aqui nesse estudo o impacto, digamos, medido, né, cientificamente das histórias no cérebro da criança. Agora, imagina, você conta história para sua filha antes de dormir, né? O que você não está fazendo para ela? Está inundando ela de bem-estar. E ocitocina é o hormônio que está relacionado com o aleitamento materno da mulher. Tem a ver com a descida do leite, tem a ver com o vínculo afetivo. É o hormônio do amor também. Aham. Que Que legal. lindo. Bom, É. então, ou seja, você tá dizendo o seguinte, viu, pai, mãe? Você quer que seu filho fique mais tranquilo, menos estressado? Para de dar uma tela pra ele e começa a contar história. Não é isso? É Exatamente, isso, ajuda muito. né? Porque isso aqui acaba deixando a gente mais estressar. Com Então, conta a certeza. história. Que legal, que bom. É Tá vendo? lindo. Mais um estímulo. Aham. Olha só. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Dentro disso aí. É, como que você tem alguma coisa assim, por exemplo, sei lá, o que que você diria assim para os pais hoje, dentro desse contexto que nós estamos vivendo, dentro do seu campo, né, da neurociência e tudo, de prejuízos e da nocividade da tecnologia? Porque assim, a gente também não demoniza a tecnologia, tá, gente? Nós, né, ninguém, graças a Deus pela tecnologia, ó, nós temos aqui, ó, tem Bíblia no celular, ninguém precisa ficar carregando aquelas Bíblia de estudo, né, um monte de livros, você não precisa carregar a biblioteca hoje que você tem aqui, né? Então a gente usa, a tecnologia é de Deus, né? Deus que deu capacidade para o ser humano. É que o ser humano também usa os trem que Deus deu pro mal, né? Pode usar pro bem, pode usar pro mal também. Mas o que que você poderia dizer, Dani, assim, para alertar os pais, né, sobre, assim, os malefícios da tecnologia, né, e os cuidados, né? Hoje, assim, eu já ouvi, assim, sem tela, teve uma época lá que o pessoal lá da pediatria, lá eu esqueci, lá, a Associação da Pediatria, falou que só depois de 2 anos que podia. Mas aí depois eu vi um médico falando assim, ó, a gente só fala isso, mas é porque o povo fica botando pressão pra saber, mas não é pra dar, a gente só coloca o mínimo. O que que você tem a dizer a respeito disso, assim? O quanto mais puder evitar, melhor, com certeza, né? Esse é o caminho. Mas tem pesquisas nos Estados Unidos que mostram que hoje em dia, 1/3 dos jovens sofrem com algum transtorno mental. Um 1/3, terço? e 1/3, quer dizer, 3 em cada 10, é mais ou menos isso que eles colocam, né? Não chega a ser 1/3. E 1 em cada 10 é grave. Então, existe um aumento anual acontecendo. Não se percebe queda, por mais que tenha se falado, aumentou o tanto que a gente fala sobre saúde mental, mas não diminuiu. Aí, vai, claro, várias teorias vão trair. O número de diagnóstico aumentou, que as pessoas não eram diagnosticadas antes. Mas a sensação das pessoas, num geral, hoje, é de que elas têm exaustão, estresse, deficiência na atenção,
não exatamente o TDAH, mas Sim. deficiência na memorização. Então, de que isso existe sim uma exaustão, né? E se a gente faz isso num cérebro infantil que não tá, se no adulto isso acontece, e aí você promove isso para um cérebro infantil que ainda está em neurodesenvolvimento, né? Eles estão ainda formando ali a bainha de mielina, né? Ainda está acontecendo esse processo na infância. E ele só vai ser finalizado, hoje se diz aí aos 25 anos, aos 28 anos. Então a adolescência ainda não tá, o neurodesenvolvimento não tá completo. As sinapses, nosso cérebro tem a neuroplasticidade, né? Sim. Então ele é adaptável, ele vai se adaptando, na verdade, né? Ele vai reaprendendo os caminhos. Inclusive a ideia de que neurônios não surgiam, não cresciam, digamos, né? Em idade avançada, hoje em dia caiu por terra, sabe? Que até idosos podem ter neurônios novos nascendo, isso já foi mostrado pela neurociência. Então, o nosso, É porque nosso falava que, cérebro é, que eles não, tipo, não morreu, repunham, né? isso, Aham. morreu, acabou. Acabou. E aí hoje se sabe que não é exatamente verdade isso, né? Ainda não se sabe tanto, mas já existe uma mudança nesse conceito. Então, nós temos grandes possibilidades. Inclusive, a maternidade ela é tida como um pico de neuroplasticidade. A maternidade e a paternidade. É como se fosse um momento em que o nosso cérebro se transforma. Ele realoca a energia e realoca os processos, né? As sinapses. Então, ele se coloca assim, o que é mais importante agora? É a sobrevivência do bebê. Então, o cérebro da mãe ele tá tão focado no bebê que ele esquece onde que ele colocou a chave, né? A mãe esquece das Aham. outras coisas. Porque tá tendo uma transformação cerebral, na Aham. verdade. Ela não tá mais burra, não, não. Aham. Ela só tá se Tá vendo? Tem que falar isso pra minha transformando. esposa. Ela tá se transformando e tá se transformando pra melhor. É um pico de Tem que falar isso pra minha neuroplasticidade. esposa, porque ela Uhum. fala, nossa, depois que eu Fale pra virei ela. mãe, minha memória, nossa, eu A gente esqueço das fala. coisas. Olha só Uhum. que interessante. Você sabe que Uhum. eu li uma vez, Dani, que o cérebro da mulher, ele, depois que ela se torna mãe, quando ela tem um bebê, ele desenvolve em uma área que ele melhora a audição. Olha, isso eu não vi. Depois que ela. Uhum. É por isso que a mãe, por exemplo, o pai, ele não tem a sensibilidade que a mãe tem de escutar o bebê chorar. Às vezes eu fico impressionado, eu tô na sala lá com a Bruna e tal, sei que a Bruna fala assim: peraí, mãe. Eu falo, não, peraí. Ela escuta, é impressionante. E é isso, Realocação de energia, entendeu? de É sinapses. uma parte do cérebro que desenvolve depois da mãe, que aguça mais. Eu não sei falar tecnicamente, tá? Uhum, O uhum, que é, mas eu li sobre isso. É uhum. real isso mesmo. E é real mesmo, porque tanto assim, né? É verdade, as mães falam, meu Deus, Ela caraca. esquece a chave, ela esquece o sal, mas ela não esquece que o bebê precisa, o horário do bebê para dormir, para comer, para Aham, trocar. O chorinho do bebê ela reconhece rapidamente. Ah, esse choro é de fome, de sono, ele tá cansado. A mãe sabe identificar, né? Isso sim. vem nesse pacote Aham, da neurofisiologia, né? Ele traz isso para a mulher. que E, legal. na verdade, a nossa sociedade moderna, ela distanciou muito também o papel da mulher, né? A gente se divide profissionalmente Sim. com a maternidade. E a maternidade exige da gente integralidade, na verdade. A neurociência fala, né? Tem estudiosos, a Erika Komisar, ela tem sido uma estudiosa muito polêmica nos Estados Unidos, simplesmente porque ela falou que as mulheres devem priorizar a maternidade dos seus filhos até os 3 anos de idade. Até os 3 anos de idade, precisa-se de apego seguro, desenvolvimento de apego seguro. Até essa idade, a criança não tem capacidade de se autorregular. A mãe é o regulador emocional da criança, ela precisa dessa figura. E ela foi massacrada por parte da mídia de Nova York, feministas e outros grupos Aham, que discordaram dela, né? Dizendo que não é bem assim. Mas ela levanta essa bandeira, é uma pesquisadora que eu gosto bastante dos trabalhos dela, e tem uma série de outros pesquisadores que têm trazido esse tipo de conhecimento à tona, né? que legal. Que legal. Muito bom. Não, e é assim, tem uma coisa assim, né, criança? Não interessa o pai, pode ser o melhor pai do mundo. A criança dessa faixa etária até 3 anos, ela quer a mãe. Ela cai, você pode ser uma pai, é a mamãe, quer a mãe, É né? A mãe verdade. acolher, né? Isso É a isso. gente vê, é real isso, não é teoria, é real É mesmo, né? real. Que legal. Sim. Ô Dani, e com relação a essa questão da cognição, né, assim, de maneira prática, né, dado assim, né, você trouxe alguns dados,
E aí a gente estava conversando antes e você falou sobre a importância, né, do cuidado, a gente ter uma atenção nessa integralidade, né, de cuidar dos nossos filhos espiritualmente, fisicamente, nós vamos nutrir, e agora, assim, especificamente nessa questão da cognição, né, a importância da gente se atentar a isso, dado o contexto que nós vamos viver agora, né, dessa questão, né, da inteligência artificial e tudo mais. O que que você poderia dizer, assim, de maneira prática, Dani, assim, para os pais, né? Como fazer isto, né? Como cuidar dos filhos, se atentar para essa questão cognitiva dos filhos, né? O que que você diria? Contando histórias. Contando histórias. Quando a gente conta histórias, você veja esse estudo que a gente falou, né, sobre o que que produz no cérebro, né, cortisol, que diminui, contar histórias, evitar a tela e levar para a vida, para as experiências. Então você vai trazer repertório para o seu filho. Porque cognição, as múltiplas inteligências são fruto de diversas experiências. O cérebro aprende com repetição. Então, primeiro ele precisa. A gente vai para a atenção. Depois da atenção, eu faço a consolidação. Depois da consolidação, eu aprendo pela repetição. Quando eu deixo meu filho, Peraí, repete de novo aí. Muito bom. Repete né? de novo esse processo que você falou e Uhum. como é que A se dá? atenção, primeiro chamo Primeiro, a atenção, depois faço uma consolidação daquele conhecimento aprendido. E aí a repetição é que vai realmente estabelecer aquilo como um conhecimento adquirido. É processual, né? E a criança, ela precisa exatamente disso. Para ela ser uma boa leitora, hoje, né, metade dos brasileiros aí são leitores de um livro a cada 3 meses, mais ou menos, 50%. E até, só que 25% é que são realmente aqueles que leem mais e que estudam. Então, tem alguns estudos sobre essa questão. Para a gente gerar pessoas que querem ler, interessadas em aprender, em estudar, em ter pensamento reflexivo, a gente precisa mostrar para elas, aliás, não mostrar, a criança precisa perceber que aquilo é bom. Volta lá para aquela teoria do setênio, que a vida é bela. Então, quando eu mostro para ela que ler um livro é tão legal, ouvir uma história é tão legal, ir para a natureza, ver animais, mexer com a joaninha, né? Ir lá para o jardim, coletar uma hortinha que você faz em casa. Quando a criança não precisa ser algo complexo. Ah, todo final de semana eu tenho que levar para um passeio mega elaborado. Não, é na rotina. Levar para a cozinha, fazer receita junto, né? Fazer um bolo junto, uma panqueca junto. Essas experiências da vida vão gerar o aprendizado saudável. E por que que a gente está em risco agora? Porque a inteligência artificial vai entrar nos bonecos, como a gente falou da Mata, da boneca Barbie. Ela vai ter uma inteligência artificial integrada com ela. Agora imagina isso na casa de pais que estão super ocupados. A criança chega na fase do porquê. Porque o sol é amarelo, porque as nuvens, e vai ter uma inteligência artificial para responder tudo isso para ela, né? E a inteligência artificial é muito interessante, mas ela é um instrumento que nós precisamos usar com sabedoria. E assim também ensinar nossos filhos a usar com sabedoria. E não permitir que eles sejam usados ou manipulados por essas tecnologias que vão ser super inteligentes. e que inclusive vão dar uma atrofiada, né? No cérebro, né? Já tem estudo mostrando isso, Isso, né? inclusive. Já tem estudo. Foi publicado recentemente um estudo que acompanhou durante 4 meses um grupo que usava o ChatGPT para fazer os trabalhos. Então, tinham lá as tarefas e atividades que eles tinham que concluir, e o outro grupo não utilizava. Eles fizeram um scanner, né? Então, usavam as imagens lá de neuroimagens. E o que que eles perceberam? Que essas pessoas que usaram muito o ChatGPT, elas tinham redução nas sinapses em áreas de memória, enquanto as outras não. Então, ou seja, usar o ChatGPT já está sendo comprovado, né? O chat, o IA, se para as atividades, ele acelera teu tempo de entrega, você faz muito Sim, mais você atividades, produz mais. mas reduz a tua, Absorção, né? é, Ou seja, e teu reduz a processo sua cerebral. consolidação também. Porque você Exatamente. pode até produzir algo, mas a Reduz. retenção que você vai ter daquilo e de consolidar mesmo aquilo, para depois usar, inclusive, É. você não vai ter tanta retenção, Não, né? você já fez esse teste você mesmo? Perguntar lá algum tema do teu interesse. Aí você, uma pergunta. Você lê de uma vez, rápido. Daqui a alguns dias, se você for tentar lembrar daquilo e você realmente não estava muito interessado, muito focado, escreveu, anotou, você não lembra mais daquela Você não lembra. informação. Foi aquele tipo de informação como a gente vê na rede social. A Aham, gente vê, descarta, vi, sim. descartei, vi, descartei. Então a gente começa a treinar nosso cérebro. Li, descartei. A gente O que treina que ele a eu. não absorver. Ah, não absorver. E Não você sabe que é uma absorver. coisa, Dani, que eu fico falando às vezes, né? Eu falo isso direto na igreja, inclusive.
eu falo assim, falo, gente, me fala aí essa semana de um vídeo que você assistiu e fala do princípio lá que tava lá e o que que foi impactante que você lembra. O povo não lembra, as pessoas não lembram, a gente não lembra, a gente consome tanta informação que você não lembra, né? Ou seja, nosso cérebro ele tá ficando Condicionado. condicionado a isso, né? Uhum. E além, né, ele fica condicionado a isso e ele também acaba, a gente fica sobrecarregado cognitivamente. É uma loucura, né? Porque na verdade é uma sobrecarga, mas não é uma sobrecarga, que é boa. Vamos supor, não, você tava com conteúdo e tal, ficou, gravou. Não. Você tem um filósofo sul-coreano chama Byung-Chul Han. Tem um livro dele. Ai, deixa eu tentar lembrar o nome do livro. Eu esqueci o nome do livro, mas é muito Uhum. bom. Ele fala o seguinte, que nós estamos tendo é, infartos neurológicos, Hum. né, por causa do excesso de informação que a gente tem, né? Então a gente tá, por isso que as pessoas estão adoecendo psiquicamente, né? Que é aquela sensação do brain root. Não sei se você também já teve essa sensação de me perdi na rede social e daí parece que a cabeça tá inchada, tá É, pegando fogo, não, literalmente uma coisa que não, você sente, né? um tempo atrás eu percebi que às vezes eu fico cansado mentalmente por causa da questão da hiperatividade, do Uhum. TDAH, é muito rápido, né? Então, assim, por exemplo, domingo mesmo, que é o dia que eu chego em casa, que é o dia que eu mais interajo com muita pessoa, porque eu tô na igreja, já passou a semana inteira que eu, na dinâmica do trabalho. No domingo, depois até de pregar uma mensagem, de abraçar os irmãos e tudo mais, eu tô assim, esgotado. Aí às vezes eu até brinco, eu chego, né? Que eu esgotou, mentalmente Uhum. esgotou, né? Aí eu fico, parece que eu tô vegetando, assim, sabe? Eu fico no sofá assim. Aí antes, o que que eu fazia? Como eu tava muito cansado, eu queria sair da realidade. Então eu queria assistir alguma coisa, assim, pra falar, eu quero Sim, pensar em nada. Eu não quero pensar em sim. nada. Então essa era a Uhum. minha fuga. Aí, sei lá, ia assistir série, ou ficar assistindo coisa de esporte, futebol, comentário, ou ficar roletando lá o Instagram. E eu terminava a noite, eu acordava eu cansado, não descansava nada. No outro dia eu acordava cansado. Aí eu parei. Agora eu chego, eu sou tentado, porque libera dopamina fácil, ué. É. Você chega assim, por exemplo, eu cheguei domingo agora em casa depois do culto, preguei de manhã, preguei à noite, cheguei, aí a primeira coisa que eu queria fazer era o quê? Dopamina, queria ver alguma coisa. Falei, cara, Uhum. não vou, porque senão eu já tô tão cansado, esgotado, aí vou dormir. Mas é muito tentador. E ainda você vence isso, né? Porque como adulto, mas nem E- todos nós vencemos, e Sim, algumas vezes não vencemos, né? sim. Agora, quando Muitas a vezes eu gente não coloca venço. isso pra criança que nem se autorregula, não aprendeu sobre as suas próprias emoções, nem lê o seu próprio corpo, muito adulto não reconhece sua própria exaustão, seu próprio estresse, Sim, né? Eu cheguei num ponto que eu estou exausto, eu preciso usar estratégias para me recarregar, né? sim, Estratégias de promoção de saúde mental. Muitas sim, pessoas não conseguem fazer isso. Isso que você está fazendo é sim, isso, é uma estratégia de promover a sua saúde. Não, vou sim, preservar meu sono para descansar. O adulto não faz isso, quiçá a criança vai fazer, se ela não tiver sido treinada previamente, ensinada sobre isso, né? sim. É isso que é o exemplo, esse é o exemplo que eu uso quando eu vou falar com os Uhum. pais. Eu falo, irmãos, nós não sabemos administrar isso aqui. É Como que a gente perigo. vai dar para os nossos filhos? É. Tem um pastor que é um amigo aqui de Ribeirão. Ele tem uma formação também em neurociência, né? Uma pós, né? Ele é da psicologia e tem E ele falou assim que ele estudo lá, não me lembro da onde que ele tirou isso, mas ele falou, ele foi ministrar para nós, ele falou assim que 4 horas de tela de uma criança é equivalente a um pino de cocaína, da questão da dopamina. Sim, a dopamina. Porque Uhum. é o mesmo, Altamente é viciante. o mesmo lugar que vai, a droga É, vai age no sistema límbico, e pra mim, né, os caras descobriram uma droga lícita, né? é, exatamente. É É, a droga do futuro. é a Ó, droga, aliás, do presente. do presente, né? Uhum. E tudo mais. E ele falou isso, depois que ele falou isso, e eu sou extremamente contra, né? Depois que ele falou isso, eu falei, nossa, agora eu vou falar com os pais, falou assim, ó, para de dar cocaína pros seus filhos. Radical. Aham, Não, tratamento de choque. mas é uma coisa que a gente precisa se atentar, assim, porque, nossa, assim, Precisamos. a gente tá vivendo um tempo que eu vou te falar, é desafiador, a gente tá muito distraído, eu acho, sabe, assim? Então, isso, né, você usou uma palavra pra falar, né, pais posicionados, mas você falou assim, nós precisamos ser intencionais. Poxa, essa palavra pra mim talvez seja a palavra que é pra vida.
intencionalidade. Nós precisamos ser intencionais no cuidado com os nossos filhos, com a nossa família, né? E isso a gente só vai conseguir a partir do Senhor, né? De ter uma mente transformada diariamente, de estar olhando para Jesus, para Deus, né? Para que Ele possa nos conduzir, porque isso está fazendo a gente se esfriar, Verdade. né? Eu falei isso esses dias, né? O amor frio que Jesus fala, lá de Mateus capítulo 24, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriaria. E a ideia de, a maldade ali é a anomia, é a ideia de as pessoas, eles deixariam de viver os princípios que Deus estabeleceu, e por isso, né, são rebeldes porque não estão vivendo os princípios que Deus estabeleceu. Por isso, o amor se enfraqueceria, porque a ideia do texto de esfriar é enfraquecer, né? E eu falei sobre o amor digital. A gente está deixando de viver os princípios de Deus, que é isso aqui, ó. Comunhão, olho no olho, toque, abraço. Isso não só com os amigos, mas dentro da própria casa. Por quê? Porque nós muitas vezes estamos muito mais conectados. Às vezes você está em casa, mas você está conectado com outra pessoa lá, não sei da onde. E aí, uma vez a gente vivendo contra aquilo que Deus estabeleceu, porque Deus criou a gente para viver isso aqui, né? Para comunhão, para estar junto, e a gente está perdendo isso por causa da tecnologia. E aí a gente vai se esfriando. Aí a gente acha que o amor que a gente tá começando a buscar agora é do coraçãozinho. Então quando você faz um post, a galera lá, teve 30 coraçõezinhos. Aí isso me faz, ative 100. Nossa, aí eu, mas isso não preenche. Isso não vai preencher a gente, né? Então eu acredito que é isso. O amor que o Senhor falava lá, né? Em Mateus 24 é esse que nós já estamos vivendo agora. Então a gente precisa ser intencional, não podemos deixar de ter esse toque, a experiência, os filhos, né? Porque senão nós vamos perder para a tecnologia, Já né? vamos perder. E o Tecnologia. que virá pela frente, assim, né? A gente ainda só imagina, né? Mas essas crianças hiperconectadas, como que elas vão aprender a amar, se relacionar, né? Como que elas vão aprender a amar e se relacionar se a gente vai ter um robozinho que vai estar ensinando tudo pra elas? O amor delas vai estar como no futuro, né? Eu acho que é algo que a gente. O futuro tá aí, na verdade. Hoje nós temos que tomar a nossa posição. Então, para mim também foi um grande desafio de pensar assim: eu preciso falar sobre isso, porque se tá queimando em mim, como eu disse da lenha, né? Se tá Aham. ardendo, tá queimando, é porque outras famílias também precisam, né? Dessa proteção, dessa consciência e das ferramentas. Opa, que caminho a gente vai trilhar junto, né? Que caminhos que a gente vai adotar para nossa família, as intencionalidades, o que nós vamos usar aqui dentro da nossa casa para nos proteger, para guardar esse útero social que é a família, né? Gostei demais disso aí. Útero social. Não, gostei demais. Vou usar esse trem aí, se você me permitir. Não, não é meu não, né? Tem autores mesmo da teoria do apego aí, pessoas, Nossa, é né? Tem como fantástico. ver outras Isso é pessoas. fantástico. Isso é bíblico. Isso é Bíblia, é exatamente A isso. ciência só revela É Deus, só né? revela Deus. É. Ó, deixa eu falar uma coisa aqui interessante quando você falava que eu pensei. Você assistiu a série lá, Adolescência? Eu não assisti. Puxa, Eu Dani, vi os trailers e realmente eu não ó, quis. mas eu vou te É, falar. isso muito. Assiste esse trem. Sabe por quê? Porque, olha, eu acho que foi a série. Não é baseado em fatos reais. Quer dizer, é baseado sim em fatos reais, é assim. É. É. Mas assim, eles retrataram de uma forma tão real a vida humana, é impressionante, é sério. E aí, você fica um pouco assustado. É pesada a série, tá? A série é muito boa, assim, do ponto de vista Uhum. cinematográfico, ela é demais, assim. Deixa você meio tonto, porque eles fazem a câmera como se você tivesse lá. É, eu vi Sa- alguns trechos, por isso que Nossa, não, eu. é muito bom, Uhum, é muito bom. Mas assim, ao mesmo uhum. tempo é pesado. Eu, É, eu, eu assisti porque, como eu tenho minhas meninas e sou pastor e tenho abordado esse tema também, tô discipulando, tem um grupo de discipulado de adolescentes, né, pré-adolescentes, ali na faixa uhum, de 11, 12, 13, uhum. tô andando com os meninos, tudo. E aí eu assisti pra ver o teor e tudo mais. Mas, ô Dani, é impressionante a frieza que eles retratam de como estão os adolescentes. E isso que acontece na série é pelo Discord, se eu não me engano, tem uma rede social específica, comunidades virtuais, né? Aham. Já tem casos de meninos adolescentes em outros países que se suicidaram porque se apaixonaram por uma IA programada, ou seja, vínculo afetivo com a tecnologia. Uhum. Olha a substituição do que a gente Sim. está falando do útero social, né? Aham.
E esse aumento, ele tem sido tão preocupante que recentemente a OpenAI contratou um psiquiatra, um estudioso, para eles também começarem a... É um pouco contraditório, porque afinal de contas eles precisam dessa atenção, né? Sim, Eles querem essa sim. atenção, é a moeda. Mas, assim, é gritante o quanto isso já está afetando. Se uma comunidade virtual, essas comunidades virtuais têm comando, né? Eles não têm um líder específico, mas eles fazem comando. Casos de assassinato agora recente daquele adolescente que matou a família. Então, assim, é que isso está acontecendo na realidade. E parece que tá acontecendo mais, né? Eu não Aham, tenho esses dados atualmente, mas a sensação que a gente tem é que a gente tá vendo isso muito mais sim. acontecendo. Aham. O amor tá se esfriando, né? Sim. O amor Não, tá se você vê enfraquecendo. isso, sim, você vê isso nos adolescentes mesmo, né? Nos adolescentes, sim. Você vai em algum lugar, em algum ambiente que tem adolescente, você Uhum, começa a contemplá-lo, fitar eles, você vê assim, tá uma indiferença muito grande, sabe, assim, é uma uhum, frieza. frieza, e é assustador. É Uhum, assustador. A série ela passa isso, porque tá se passando lá a situação toda do menino, primeiro que ele nega, né, uns spoilers aí que se você não uhum. assistiu. É, eu já vi bastante spoiler Ó, já. mas não é só do menino, mas é dos amigos que não se envolveram, né? Assim, que não participaram do assassinato, mas da escola, do ambiente escolar, como as pessoas eles estão indiferentes à situação. É, assim, é nítido, foi isso que eles quiseram retratar, assim. Então é assustador. Aí Uhum, tem só uma coisa aqui, rapidinho, um spoiler que é muito bom, que tem a ver com o nosso assunto também, porque é a questão do pai do policial que está acompanhando todo o processo e o filho dele. E uhum, aí, ele vai lá na escola, porque ele tá investigando tudo, e aí o filho dele vai ajudar ele uma hora, porque ele tá meio perdido uhum, na situação, aí o filho dele vai ajudar ele lá, falar, ó pai, isso, aquilo, outro e tudo. E aí o pai dele fala assim pra ele, né, alguma coisa assim, tipo, filho, vamos fazer tal coisa. Ele falou assim, você nem conversa comigo, você uhum. não tem relação comigo, é isso que ele quer dizer Ah, Aí o pai fica em choque. Assim, porque ele fala, "Nó." O filho fala pra ele, você não tem relação comigo. E o filho dele é bacana, assim, né? uhum, Você não tem relação comigo, então. Aí ele fica em choque, assim, aí ah, ele vai tentar contornar. Né? É bem impactante por isso, né? Porque é o policial que tá acompanhando a situação e ele acha que tá tudo bem, né? Na relação dele com o filho dele falou, não, cara, a gente não tem uma relação, então. ah, Então é. é, Ai, Dani, que benção, Dani. Muito bom, Dani. Muito bom, bom demais, né? é, Que Deus continue abençoando você na sua caminhada. hum, Que Deus possa usar a sua vida, né, e levantar você como uma voz, né, desse assunto que é tão importante. Talvez você seja uma influencer cancelada. É sério. Eu é tava pensando verdade. nisso, sabia? Uhum. Porque, inclusive, você sabe que nas redes sociais, os algoritmos, se você falar de desgraça e de polêmica, de briga, ele te entrega mais. E você É. quer, sabe? Por isso que você vê que muitos influencers têm Uhum. um assunto do momento lá que aconteceu um escândalo. O que que acontece? Todo mundo vai falar daquele assunto, né? Por que que eu tô falando isso, influencer cancelado? Porque a gente vai falar de coisas que são realmente essenciais e importantes e às vezes as pessoas estão nem aí, elas preferem isso, né? O cérebro tá podre literalmente, né? Aham. Mas não desanima, não desista, né? Eu assim, né? Quando você compartilhou a proposta de vocês eu achei incrível, né? E aí você testemunha ainda mais da história, da testificação da filha, falando a respeito das borboletas, né, e tudo mais. A gente precisa, hoje, graças a Deus, né, a gente tem muitos influencers e mulheres influencers também muito boas, né? Minha esposa gosta muito de algumas, assim, né? Uhum. Que a gente precisa. E eu falei esse tempo na igreja, falei, irmãos, antes eu era meio contra de ficar muito nas redes sociais, né, e tudo. Agora eu tô nas redes sociais, né? Agora eu vim pra essa plataforma, porque eu falei, não adianta também ficar querendo ser um homem da caverna, né, por causa dos malefícios que existem, mas se a gente não tiver nessas plataformas, as pessoas vão ficar falando o que tá errado, o que vai levar as pessoas, conduzir as pessoas para um caminho ruim. Então, a gente precisa se posicionar, né? Os pais Se posicionados, né? posicionar. Cristãos Sim. posicionados, a gente Uhum. precisa se posicionar para que a gente possa ser voz do Senhor, independente de quem vai ver, não interessa. O Senhor é que sabe, né? É. E que Deus continue te abençoando, viu? Amém. Você e a sua Obrigada. família, né? Foi um prazer, receber você Muito obrigada pela aqui. oportunidade. Eu também vejo que a tecnologia é uma oportunidade e é um megafone também, né?
E se a gente não usar esse instrumento, que é o instrumento do nosso tempo, que você disse, outros estão usando. Outras pessoas estão mal intencionadas. A gente falou de intencionalidade, tem Sim, muita gente mal intencionada. sim, Criminosos, inclusive. sim, E estão ali. sim. Então, nós vamos usar o que for preciso para fazer o que for preciso, correto, honesto, justo, belo e verdadeiro, Amém. né? Para que o nome do Senhor seja conhecido, para que famílias sejam abençoadas e protegidas. E sempre vão haver aqueles que são os que o Senhor guarda, né? O Senhor sempre Amém. vai preservar os dele, né? Amém. Amém. Que maravilha. É isso. Pra gente concluir, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Um texto bíblico ou um versículo, né, que você gosta bastante, que de repente pode ser do momento agora, ou de um, assim, que é, Uhum, né, você tem como âncora, né? uhum. Tem como âncora da sua vida que você possa compartilhar. Tô tentando lembrar aqui, mas é levanta-te e resplandece, porque a luz do Senhor, as trevas cobrem a terra, mas a luz do Senhor vem sobre ti. É Isaías 53. Né? É um versículo que eu tenho há alguns anos, né, desde que aconteceram essas situações difíceis, e eu despertava em muitas madrugadas. Eu morava num prédio bem alto em Curitiba, e eu via a cidade iluminada, e um dia eu acordei e estava tudo tão escuro, uma penumbra, assim, uma neblina, e as luzes eram fracas. E eu fui orar ao Senhor e essa palavra eu já tinha quantas vezes me acompanhado, mas naquela noite me marcou especialmente. Levanta-te e resplandece, porque as trevas cobrem a terra, mas sobre ti a luz do Senhor resplandece. Então, isso é para os filhos de Deus, para aqueles que são chamados por Deus, para que a gente não esconda a luz que Deus deu para nós, né? Amém. Que maravilha. Amém. Glória a Deus. É isso aí. Dani, fica à vontade, quer mandar uma mensagem pro pessoal aí de despedida, quer agradecer, fica à Tá vontade, bom. uma mensagem final, Tá. alguma, falar do livro, fica à vontade. Sim. Muito obrigada, você e sua família, por nos receber, a minha família, para que outras famílias sejam alcançadas. E espero encontrar vocês nas redes sociais, nas plataformas, para que a gente levante uma comunidade de pais intencionais, de pais posicionados, que valorizam aquilo que o Senhor valoriza, que é o amor e a família. Amém, É isso. amém, que benção. Gente, é isso aí, esse bate-papo foi bom demais, quanta coisa, dá pra você assistir 2 vezes no mínimo. Você assiste uma e não bota no 1,5 não, nem no 2 vezes, por favor, porque seu cérebro vai ficar condicionado, né, a ficar só, aí você não tem mais paciência pra ouvir as pessoas. Alguém vai conversar com você, se pegar uma pessoa que conversa lento, você fica na frente da pessoa assim, ó. Porque você ficou acostumado a ouvir rápido. Mas olha que maravilha, quanta coisa boa Deus trouxe para nós aqui. Cuida da sua família, né? Vamos junto. Deus nos resgatou, nos salvou, nos deu luz. Jesus pagou um preço para que a gente pudesse viver uma vida em abundância, mesmo num contexto desafiador, difícil que nós vivemos, né? Então a gente pode viver da melhor maneira para cumprir, não é só para a gente viver bem, tudo ok, ficar discriminando, desprezando as pessoas, não é para isso, mas para a gente viver bem, para a gente cumprir o propósito que Deus tem nas nossas vidas, para que as nossas famílias sejam uma referência, a gente viva com saúde, nós formemos nossos filhos a partir dos princípios de Deus, homens e mulheres de Deus que vão fazer a diferença na nossa geração e na geração deles, né? Porque os dias vão cada vez ficar mais difícil. Eu não sou nem alarmista nem pessimista, eu sou muito otimista. Mas a verdade é que a Bíblia fala que é isso, né? E Mateus 24 fala isso. Vai haver um contexto extremamente difícil, desafiador, de ódio, de guerra, de um monte de coisa ruim, de esfriamento. Só que mesmo assim existe um paradoxo aí, porque nesse movimento ainda vai haver um povo que vai alcançar todas as nações com o evangelho. Olha só que interessante. Então, a gente quer fazer parte desse povo, né? Mesmo nesse contexto desafiador, porque o Senhor nos dá graça para isso. Então, que bom ter você aqui, né? Se inscreve aí no canal, dá um like, curte, segue a Dani, vou colocar as redes sociais aqui da Dani. Segue ela lá para você ver esse tipo de conteúdo, né? Ser fortalecido, edificado na sua vida. Se você vai consumir alguma coisa na internet, porque a gente consome mesmo, consome coisa boa, né? Coisas que vão edificar a sua vida, em nome de Jesus. E até a próxima, até o próximo programa, tá bom? Deus te abençoe. Tamo junto.